Imagina o que é entrares num avião, abrires o portátil a 12 mil metros de altitude e a internet funcionar como se estivesses em terra. Durante anos isto pareceu magia e hoje é mais ou menos a expectativa. É precisamente aqui que começa a história da empresa de hoje. Uma empresa que construiu o seu negócio a ligar aviões ao solo, criou receitas previsíveis num setor exigente e dominou a conectividade aérea nos Estados Unidos. Mas entretanto o céu mudou. Enquanto a Gogo operava torres no chão, alguém decidiu ligar o mundo inteiro a partir do espaço. E esse alguém é a Starlink. Neste episódio vamos então responder a uma pergunta muito simples, mas incómoda. Estamos aqui a olhar para uma empresa sólida em transição ou para um modelo de negócio a aproximar-se do seu fim. Se queres perceber como é que se investe quando a tecnologia muda as regras do jogo, então fica desse lado e vamos a isso. Nos anos 90, quando a internet ainda fazia aqueles barulhos meio estranhos ao ligar e o conceito de Wi-Fi em voo soava a um luxo futurista, nasceu a Gogo, a empresa que vamos analisar hoje. O objetivo dela era simples, permitir comunicações digitais em aeronaves. Não para milhões de passageiros em voos low cost, mas sim para um público mais pequeno, mais exigente e com menos paciência para as falhas na ligação, a aviação executiva. Durante décadas, a Gogo fez algo que poucas empresas conseguem. Construiu uma infraestrutura, invisível mas crítica, torres no solo a apontar para o céu, antenas instaladas em jatos privados, certificações aeronáuticas bem complexas e, acima de tudo, uma relação de confiança com operadores que querem internet a 12 mil metros de altura com a mesma naturalidade com que querem combustível ou manutenção. A empresa cresceu, diversificou-se, chegou à aviação comercial e, num movimento raro de lucidez estratégica, decidiu recuar. Vendeu o negócio da aviação comercial e voltou ao que sabia fazer de melhor: uma conectividade premium para a aviação executiva e especializada. Sim, o modelo de negócio da empresa mudou radicalmente. A Gogo não vive de cliques nem de publicidade, vive de algo muito mais aborrecido e, para os investidores, também muito mais interessante: uma receita recorrente por avião. O operador aéreo instala o equipamento, estou a falar de antenas, modems, hardware certificado, e depois paga uma mensalidade previsível para manter a aeronave ligada. Não está a comprar gigabytes ao quilo, como um pacote de dados móveis, está a comprar tranquilidade operacional, saber que o avião tem ligação, que funciona, que há suporte técnico e que a fatura não vai surpreender. E aqui entra precisamente o coração histórico desta empresa, o Air to Ground ou ATG. Em vez de satélites, o avião comunica com torres terrestres especializadas enquanto sobrevoa os Estados Unidos. Isto é feito de forma muito parecida com o que acontece com os nossos telemóveis e as várias torres de comunicações, onde o jato, à medida que vai navegando, vai saltando de torre em torre com uma latência muito baixa, custos controlados e uma fiabilidade que conquistou muitos operadores. A ATG não é sexy, mas é eficiente e durante muitos anos foi uma vantagem competitiva clara, sustentada por espectro licenciado, uma rede instalada e um know-how difícil de replicar rapidamente. O problema é que o mundo, entretanto, mudou. Voar deixou de ser apenas doméstico e os clientes começaram a exigir conectividade também sobre os oceanos, desertos e geografias onde não há torres no solo. A empresa respondeu como muitas empresas maduras respondem, complementou em vez de negar aqui a realidade. E eis que entram então as soluções por satélite. Primeiro GEO, ou órbita geoestacionária, e depois LEO, ou órbita terrestre inferior. Sempre com a lógica de que a ATG é excelente onde funciona e inútil onde não existe. O modelo da Gogo passa a ser híbrido, usar o ATG quando é barato e eficaz, mas também usar o satélite quando é inevitável. Para o cliente, idealmente, isto é completamente transparente, mas para a empresa é uma tentativa de equilibrar margens com cobertura. E é neste ponto que a história deixa de ser confortável. Enquanto a Gogo afinava os motores, alguém decidiu redesenhar o céu inteiro. A Starlink, operada pela SpaceX, não quer melhorar a conectividade aérea, quer substituir o conceito. Satélites em órbita baixa, cobertura global, velocidades crescentes, uma latência a cair e uma proposta muito simples. Para um operador aéreo global, isto é música para os seus ouvidos. Para o modelo ATG é, na prática, uma ameaça existencial, não imediata, é verdade, mas estrutural. As desvantagens atuais da Starlink na aviação, que são, por exemplo, o peso das antenas, o consumo energético ou as certificações, são, na prática, problemas de engenharia. E problemas de engenharia tendem a desaparecer quando há escala, capital e integração vertical
vertical. Ora, a SpaceX tem precisamente os três. Isto não significa que a tecnologia ATG vai morrer amanhã, significa que o relógio começou a contar. A Gogo percebeu cedo que não ia ganhar uma guerra frontal contra uma constelação de satélites e a estratégia recente reflete precisamente isso. A aquisição da Satcom Direct no ano passado não é apenas uma compra de receitas, é na prática uma mudança de identidade. Está a tornar-se menos dona de infraestrutura e mais orquestradora de conectividade. A aposta passa por novos produtos, novas plataformas e pela ambição de ser o sistema que gera, integra e optimiza múltiplas redes. A ATG, satélite, a LEO, a GEO, hoje ou amanhã Starlink, por exemplo, se for preciso. Em vez de vender estradas, basicamente querem cobrar portagens. E é, digamos, uma estratégia sensata. No entanto, exige uma execução impecável e também bastante tempo, algo que o mercado, digamos, não tem muito. Depois de percebermos então a história e o contexto competitivo, é inevitável olhar para os números da empresa. Não porque eles contem toda a verdade, porque não contam, mas porque dizem muito sobre quanto tempo é que uma empresa deste género consegue aguentar enquanto o mundo muda à sua volta. A Gogo apresenta hoje um perfil financeiro típico de uma empresa em fase de maturidade tecnológica, já passou a fase do crescimento explosivo, já queimou capital e infraestrutura e vive agora de algo muito mais previsível, a receita recorrente. A maior parte do dinheiro entra mensalmente, avião a avião, contrato a contrato, e são receitas relativamente estáveis, com crescimento moderado, sustentadas pela base instalada de ATG e pelos serviços que lhe estão associados. Não há grandes saltos trimestrais, nem colapsos súbitos, o negócio comporta-se mais como uma empresa de serviços críticos do que propriamente como uma tech clássica. Do lado dos custos, a Gogo já fez o grosso do investimento pesado no passado, a rede ATG está construída, está certificada e operacional, e isto significa que o custo marginal de servir mais clientes é relativamente baixo, o que ajuda a sustentar as margens. Em contrapartida, qualquer transição tecnológica, como a aposta em soluções satélite ou híbridas, volta a exigir capital novamente, engenharia e tempo. E aqui a empresa tem de equilibrar cuidadosamente a ambição com a disciplina financeira. Ora, relativamente a essa posição financeira, a Gogo não tem uma dívida negligenciável, mas também não é uma situação de alavancagem descontrolada. O ponto crítico é que esta dívida foi assumida num contexto em que o ATG era visto como um ativo de longo prazo e à medida que o mercado começa a precificar a ameaça estrutural de soluções como o Starlink, a leitura da dívida muda, não tanto pelo valor absoluto, mas pelo horizonte temporal do negócio que a suporta. Grande parte desta dívida é de longo prazo, com juros fixos ou semifixos, fruto dos investimentos em infraestrutura, através de duas linhas de crédito. Uma que cobra cerca de 4% ao ano e outra que apresenta taxas de juro na casa dos 7%. O fluxo de caixa operacional tem sido suficiente para manter a empresa a funcionar, investir incrementalmente e gerir as obrigações financeiras, mas não é exuberante ao ponto de permitir erros estratégicos graves. A Gogo não tem margem para apostas mal calculadas, assim que cada aquisição, cada novo produto e cada parceria tem de fazer sentido económico, não apenas narrativo. A aquisição da Satcom Direct, que eu já mencionei, encaixa aqui. Do ponto de vista financeiro, não é um all-in transformacional, mas também não é uma aquisição cosmética. Acrescenta receitas, diversifica geografias e amplia a oferta da empresa, pelo que em termos simples, compra tempo e opções, mas também aumenta a responsabilidade de execução. A Gogo não está em stress financeiro imediato, mas também não tem um balanço tão confortável que possa ignorar a disrupção tecnológica. Vive numa zona intermédia. É suficientemente saudável para tentar adaptar-se, mas também suficientemente limitada para que essa adaptação tenha de ser bem feita. Esta frase é certificada pelo rácio de alavancagem, que atualmente anda nas 3 vezes, dado que o EBITDA deve duplicar este ano, e pelo ROIC, que também este ano deve superar a média do S&P 500. Portanto, é uma empresa muito interessante, sem dúvida, que só começou a ser lucrativa em 2021, quando se desfez do negócio da aviação, e agora, com o forte investimento na transição para 5G em satélites de órbita baixa, os lucros estão deprimidos mais do que o normal. Mas para projetar o futuro da empresa, convém perceber para onde é que se está a direcionar a indústria. E claramente que está a abandonar os sistemas legados de banda estreita por soluções de banda larga. A Gogo tem uma posição dominante na América do Norte, com a sua rede das torres em terra, a tal ATG que eu já mencionei, que oferece qualidade com baixa latência, mas uma
capacidade limitada em comparação com os novos satélites. O lançamento da rede 5G, que estava previsto para o final deste ano, permite à Gogo reter a base de clientes atuais na América do Norte, oferecendo velocidades até 80 megas, combatendo aqui a irrelevância tecnológica, mas mais uma vez, a Starlink, por exemplo, oferece velocidades superiores, até 220 megas, e uma latência também muito baixa a preços competitivos. Através da parceria com a Eutelsat, a Gogo está a lançar também terminais de satélite de baixa órbita. Isto permite que a empresa saia do mercado norte-americano e venda para jatos que operam em rotas transoceânicas e globais, um mercado onde antes tinha uma presença muito limitada. Uma das vantagens da empresa, sobretudo nos Estados Unidos, é que tem uma barreira de entrada significativa. Os STCs, ou certificados do tipo suplementar, exigem que cada modelo de avião precisa de ter uma certificação específica para instalar uma antena. E aqui a Gogo possui centenas de certificações e parcerias diretas com fabricantes, como a Embraer e o Bombardier. Isto significa que a base instalada da empresa é significativa, com perto de 7.000 aviões com equipamentos instalados. Com a expansão global então da estratégia Galileu, o mercado abre-se para mais de 30.000 aviões, o que significa o triplo do potencial atual para a empresa. É que, se por um lado fica mais barato a um operador fazer o upgrade de ATG para satélite da Gogo do que mudar para a Starlink, o facto da Starlink ainda não ter as licenças STC todas para a maioria dos modelos até final do próximo ano é um ponto a favor da Gogo no que respeita a novas unidades a serem fabricadas. Foi precisamente por este conceito que a maior operadora de jatos privados do mundo, a NetJets, fechou um acordo recentemente com a Starlink até final do próximo ano, ou seja, trocou a Gogo pela concorrência. Dito isto, a minha projeção do EBITDA assenta em 3 premissas. A primeira é que nos próximos anos, impulsionada pela aquisição recente e pelo fim dos custos com o 5G e o Galileu, o EBITDA da empresa deve ver um forte crescimento, aumentando a margem para perto de 35%. Depois, à medida que vai captando margem fora dos Estados Unidos, porque também é verdade que a luta não vai ser um winner takes it all, deve crescer a 8%, atingindo depois uma margem de 40% perto de 2030. E por fim, com o negócio já maduro, eu estimo crescimentos de 4% que me parecem fazer sentido no longo prazo. Isto, para uma normalização do múltiplo EV/EBITDA nas 12 vezes, dar-me um retorno anual de 10%, que convenhamos é algo atrativo face às projeções negativas para o índice S&P 500. Olhando para os free cash flows, a minha projeção vai no mesmo sentido, apesar de estimar valores de crescimento ligeiramente mais modestos. O resultado é um valor intrínseco de $9 por ação, que representa assim uma oportunidade interessante de valorização ao preço atual. Podemos ainda fazer um exercício para testar esta projeção com o número de aviões atuais e o número de aviões projetados. Por exemplo, a empresa tem um ARPU, ou receita média por avião, à volta dos $3.400 por mês, um valor que tem crescido a 5% ao ano. Ora, isto representa uns $30.000 de fluxo de caixa livres por avião por ano. Também podemos ver que o número de aviões a usar os equipamentos e software da empresa tem decaído desde 2023, ao mesmo tempo que, por exemplo, novas unidades vendidas para a tecnologia ATG parecem ter atingido um pico igual ao de 2022. Ou seja, na prática, a empresa perdeu cerca de 500 aviões nos primeiros 9 meses deste ano, tendo ganho alguns satélites com a aquisição, perto de 1.300, que não é de nenhuma forma um ganho orgânico. Este segmento dos satélites tem um ARPU à volta dos $14.000 por avião e neste último trimestre tornou-se mesmo a principal fonte de receita. Ora, isto significa que por cada 500 aviões que a empresa perde no sistema ATG, por exemplo, para a Starlink, poderia compensar com apenas 100 novos clientes na componente do satélite. Brincando aqui com os números e pintando um cenário onde a Gogo estabiliza a perda nos 5.000 clientes e cresce o satélite a nível internacional a ritmos de 2% ao ano, então a receita no final deste período seriam perto de $700 milhões, o que para uma margem de fluxo de caixa de 20% nos dariam $141 milhões de fluxo de caixa livres. Ora, a minha projeção aponta para 107 milhões, um valor abaixo, sendo dessa forma mais conservadora do que este cenário que vos mostrei, que é de alguma forma bastante pessimista. Dito isto, a Gogo não me parece que seja uma empresa em colapso. Continua a gerar receita, tem clientes fiéis, contratos recorrentes e um nicho que não
vai mudar de um dia para o outro. Mas também, se me perguntarem se a empresa vai ser o futuro da conectividade aérea, a minha resposta é não. Esse futuro parece-me a mim que está mais inclinado para um modelo global como o da Starlink. Investir na Gogo é, na minha opinião, então, investir numa transição, apostar que a empresa consegue extrair valor da tecnologia ATG enquanto ela ainda faz sentido, ao mesmo tempo que se vai reposicionando como uma integradora num mundo dominado por satélites e onde a empresa de Elon Musk parece levar já alguma vantagem. O mercado esse parece que já decidiu também, e por isso vemos a empresa com um desconto elevado face ao valor intrínseco que calculei, uma forma precisamente de precificar esse risco de disrupção. De qualquer das formas, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa, se já a conhecias, o que é que achaste da análise, assim que partilha o teu insight na caixa de comentários. Época natalícia e os mercados não desiludiram, fecharam praticamente todos com ganhos a respeitar o tradicional rally natalício. Destaque para a China, com vários índices acima dos 2%. A Comissão Europeia aprovou o pedido de Portugal para reprogramar os fundos europeus do programa 2030, permitindo aqui ajustar prioridades ao redistribuir as verbas e desbloquear projetos que estavam atrasados ou desalinhados com o contexto económico. A decisão reconhece que o enquadramento macroeconómico mudou desde que aprovaram inicialmente o programa, exigindo maior flexibilidade na aplicação dos recursos comunitários. Esta reprogramação é uma boa notícia, já que dá ao Governo margem para direcionar fundos para áreas consideradas mais urgentes ou com maior impacto económico, como a competitividade empresarial, a inovação, a transição energética e a coesão social. Do ponto de vista europeu, é de salutar o pragmatismo, mais vale adaptar aqui o plano do que manter as verbas por executar, comprometendo a eficiência global do programa. No entanto, é preciso ter aqui uma leitura crítica. A necessidade de reprogramar estes fundos revela fragilidades persistentes na capacidade de planeamento e execução em Portugal e, embora a flexibilidade seja um ponto positivo, ela não vai substituir uma gestão rigorosa ou prazos realistas com uma estrutura administrativa que seja capaz de transformar este dinheiro em investimento produtivo. É uma decisão sensata e economicamente defensável, mas transfere novamente para Portugal uma responsabilidade acrescida. Demonstrar que a reprogramação não é apenas um ajuste contabilístico, mas um passo em concreto para melhorar a execução e o impacto económico no curto e médio prazo. A CMVM alertou também para um aumento do risco de mercados em 2026, uma notícia que temos visto replicada em várias entidades financeiras, enfatizando que o contexto geopolítico, com as tensões persistentes, os conflitos regionais e a incerteza nas cadeias de abastecimento, a poder amplificar a volatilidade dos mercados no próximo ano. Segundo a CMVM, estes fatores externos, conjugados com potenciais ajustes nas políticas monetárias e riscos macroeconómicos globais, vão exigir especial atenção por parte dos investidores e instituições financeiras. Não é uma previsão de uma crise iminente, mas sim um reconhecimento de que o ambiente internacional deixou de ser um dado estável e previsível. Os eventos geopolíticos desde sempre que têm impacto direto nos fluxos de capital, nos preços de ativos de risco e na confiança dos agentes económicos, e em 2026 decisões políticas, tensões militares ou descontinuidade nas relações comerciais, como tem sido frequente, podem refletir-se rapidamente nas bolsas, nos mercados de dívida e nas taxas de câmbio. A mensagem é aqui então de prudência, reforçar a gestão de risco, diversificar as carteiras, manter mecanismos internos de resposta rápida para prevenir um mercado de cenários que são, digamos, plausíveis. Os portugueses, também em destaque esta semana, estão entre os que são menos generosos na União Europeia em termos de doações privadas. Segundo o estudo, foi revelado que não existe apenas um baixo volume de donativos, mas também um padrão de doação discreto e pouco frequente em comparação com outros países europeus. Esta tendência mantém-se, apesar de Portugal ter uma forte história de solidariedade comunitária e de várias causas sociais conseguirem mobilizar apoio, e nós podemos explicar este fenómeno com diversos fatores: níveis de rendimento disponíveis relativamente baixos e prioridades orçamentais centradas no consumo básico. Além disso, a cultura de doação em Portugal formal ainda não está plenamente enraizada na nossa sociedade, quando comparada, por exemplo, com modelos nórdicos ou anglo-saxónicos. Do ponto de vista económico e social, estes resultados não são uma condenação, mas um sinal de que há espaço para fortalecer a nossa cultura de filantropia e os mecanismos que facilitam o apoio a causas sociais. Incentivos fiscais, campanhas de sensibilização e plataformas de doação transparentes podem reforçar
reforçar a participação cívica e canalizar melhor a solidariedade latente na nossa sociedade. No que toca ao portfólio, recuperou esta semana e fechou acima dos $108.000, com 16% de valorização anual, tendo recebido perto de $130 em dividendos no que levamos de dezembro. Também esta semana publiquei uma análise exclusiva no Patreon, desta feita à Cellnex, pelo que se queres conhecer mais empresas como a que viste hoje, mais oportunidades de partilhar ideias com 200 de pessoas, então passa pelo Patreon que tens todo um mundo novo à tua espera. Não te esqueças de deixar o teu like por aqui, partilhar o episódio com os teus amigos e seguir-me também no Insta e no Spotify, onde eu vou subindo mais conteúdo. Da minha parte, agradecer o vosso apoio em 2025 e desejar-vos um feliz 2026 a todos. Vamos a isso. What is this? A brick. Good. What else? A weapon. Louis Kahn said, even a brick wants to be something. A brick wants to be something. It aspires. When a common, ordinary brick wants to be something more than it is. Wants to be something better than it is. That is what we must be.